mentira? Estamos aí, estamos juntos de novo, 13 de junho de 2023. Primeira edição e segundo bloco do nosso Orgulho LGBT de ser brasileiro no CCBL, um projeto da pasta cultural LGBT do nosso Centro Cultural Brasileiro em Londres. Estamos aqui no nosso podcast oferecido e com toda a técnica, toda a equipária do nosso querido Henrique Impactar. Nossos estúdios Croydon. E aqui também a gente tem a patrocínio de Speed Fast Money Transfer. Temos aqui a nossa doutora Maria, da Kensington Olympia Dental Clinic. E os apoiadores que eu não podia deixar de me referir. Nossa Minas Lanche, lá de Brixton. Delícias da Bahia, London. Padoca Bakery. Masal 76. Temos a nossa queridíssima Odila Giunta do Samba de Bambuca. Vitória Nabas, da nossa Casa do Brasil UK, Londres NW6. CCRU, obrigado por estar sempre com a gente. Rádio Mais Brasil, TV Londres Notícias e, lógico, Hernani Pereira, obrigado, nosso superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado do Rio de Janeiro, Rio Sem LGBTfobia. Obrigado a todos e ao nosso consulado que está com uma bandeira do arco-íris belíssima, como orgulho e apoio à nossa comunidade brasileira LGBTQIAPN+. E hoje aqui nessa segunda edição, estou com uma amiga de outros carnavais. Nossa amiga que quem veio de Varig, quem veio de Panam, quem veio antes dos anos 2000, sabe muito bem de quem eu estou falando, Alexandra. Muito, muito, muito obrigada de me receber. É um Feliz. Prazer, não só de rever, porque faz uns bons anos que a gente não se fala. Nunca tinha me só visto por de telefone, cabelo. mas a última vez que você estava careca, é a primeira vez que eu vejo a coisa inversa. É Geralmente isso. eu vejo o povo com cabelo E vai perdendo. e vai perdendo. Mas você cresceu o cabelo. Obrigado pelo look de hoje maravilhoso. Eu não podia deixar de prestigiar a nossa musa Tina Turner. Foi um look E é isso. baseado em homenagem a uma grande vitoriosa. É. Então tem Mad Max na área, Ah, tem rock and roll. Sempre tem. Alexandra, quem já conhece, há 24 anos brilhando aqui em Londres, aprontando aqui no Reino Unido. Muito. Representando a nossa cultura e nossa comunidade T. E a gente pode falar sobre isso, sobre essas letras, são inúmeras, transitas. Temos letras, temos várias. Temos letras, temos peso em cima delas. Temos peso em cima Temos delas. muito peso em cima delas. Esse podcast que a gente está hoje iniciando, ele vem como mais um projeto de trazer a atenção para outras bolhas e a gente poder aprender todo dia com nós mesmos, né? Não tem livro que ensine, é a gente, né, que vai construindo essa comunidade que não é unida e a gente precisa para que tome força. Sim. Quando, Alexandra, você se entendeu diferente, colorida, fora do padrão, ao contrário do que algumas religiões ou políticos ou famílias, a sociedade guiou? Quando que foi que isso começou? Eu acho que desde sempre. Eu lembro, eu era criança com meus 4, 5 anos. Já me entendia diferente. Mas eu nunca tive problema com isso. Eu nunca tive aquela sou ou não sou, ser ou não ser. Para mim nunca houve uma questão. Tá bom. E sim, sempre uma afirmação. Maravilhoso. Então, eu tive uma infância maravilhosa. Tive problemas, acho que eu tive mais problemas em família do que com a minha própria sexualidade. Ok. Então, não sei, mas eu sempre tirei de letra, um dia eu sentei e pensei, é isso. Mudei minha vida, segui em frente, sem olhar para trás. E esse olhar para trás vem de onde? Da onde que a Alexandra tem as suas primeiras lembranças, assim, de criança? Olha, eu cresci no interior de São Paulo, São José dos Campos, mas eu nasci em Aparecida. Muita gente chama de Aparecida do Norte, mas não sei se você sabe, mas do Norte não existe. Maravilhoso! Todo mundo peregrina até lá.
É Aparecida. Eu acho porque é Aparecida do Oeste, em Goiás, ou outro da Aparecida. E eles chamam Aparecida do Norte. Eu entendo que é porque é sentido Rio. Então sobe para o norte. Ok. Mas só se chama Aparecida. Então, interiorana. Quanto tempo até virar europeia? Quando que Londres entrou na tua história? Eu saí de Aparecida, acho que eu tinha 8, 9 anos. Eu morava com a minha avó faleceu. Aí eu fui para São José dos Campos. Cresci em São José. Aí com 24 para 25, eu gostava muito das supermodelos, das mulheres lindas. Tanto é que minha primeira inspiração foi X-Men. O cartoon ainda. Ok. Então, para mim, ser mulher era aquilo. Era ser uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher poderosa. Uma tempestade. Uma tempestade. Eu gostava mais da vampira, na verdade. A vampira era o babado. A vampira era a minha musa. Mas eu gostava muito daquilo. Então eu falava, gente, como eu queria ser assim, como eu queria ser assim. E eu me lembro até hoje, eu e uns amigos, de vez em quando a gente matava a aula, e a gente ficava na pracinha. Aí a gente conversa daqui, conversa dali, e a história rolava. O que você quer ser se você ficasse rica? Boa. Aí qual era a resposta? A minha resposta sempre foi, eu quero comprar um macacão de borracha igual da Mulher Gato. Bonitinha. Tava ali. Porque isso era sinônimo de riqueza para mim, porque era impossível, porque era uma coisa de Hollywood. Uhum. A minha amiga respondeu, eu falei para ela, e você, o que você gostaria? Ela falou assim, eu gostaria de ter uma escova elétrica. Bonitinho. Quantos anos isso? A gente devia ter seus 14, 15 anos. Mas era muito bonito. Aí eu fiquei em São José até meus 24. Um amigo meu, ele tinha uma agência de modelo. Eu já me interessava pelas modelos, eu achava muito lindo. Minha primeira inspiração física, não ser cartoon, foi Cindy Crawford. Epa. Então, para mim era... Temos aqui uma semelhancinha. Mera coincidência, mera coincidência. Era mais dos anos 90. Aí eu lembro que eu estava ajudando um profissional, um maquiador de São Paulo, que estava em São José fazendo uma desfile de formatura. Ele gostou de mim e falou, se você mudasse para São Paulo, eu te dava emprego. Deu 6 meses eu estava em São Paulo. Trabalhando com fashion. Trabalhando com agências de modelo. Okay. Mas eu estava andando ainda. Ele mesmo virou para mim e ele falou, sua maquiagem não é boa, mas eu vejo um potencial muito grande. Se você fizer isso, vai dar certo. E eu segui os passos dele. Trabalhei com ele alguns anos, depois comecei a trabalhar por minha conta, sempre freelance. Aí quando foi em 99, eu pensei, São Paulo é pequeno para mim. Uau, hein? Tamanho de Alexandra. São Paulo é pequeno. Eu ainda não tinha passado pela transição. Tá. Mas queria? Não sei. Eu curtia. Sabe quando você olha para trás e fala, eu era feliz e sabia? Uhum. Sempre soube. Sempre fui feliz. Não é que a transição veio para suprir um buraco ou uma dor. Não veio. A transição nunca fez parte... A transição nunca escondeu o menino que eu fui. Isso que eu acho muito importante de você falar, porque a letra T é talvez a G é uma letra que se subdivide demais, mas é vivências e corpos. Né? A Barbie, o urso, aí vem isso, aquilo outro. Mas a letra T, além de ter uma letra de travesti, transgênero, aí vem o crossdresser, que tá ali. Sim, que fui totalmente por muito diferente. Tempo. Fui por muito tempo. E a mulher ou homem trans, que é um gênero que a gente precisa respeitar, entender, chegar devagar, porque ele é lidado com muita dor ali. Uhum. Mas eu tive amiga nossa em comum que me falou isso lá em Brick Lane. Uhum. Uma amiga nossa, Tabata, falou uma vez pra mim umas coisas que eu falei, meu Deus, realmente somos diferentes. Como é que você se via pré-transição? Era um menino gay? Sim, eu era um menino gay. Era um menino super gay, muito camp. Não tinha um que não olhasse pra mim na rua e falava, é gay. Mas eu tava me lixando pra isso. O que eles chamam hoje de queer?
Queer, exato, Tá. exato. Muitas das vezes, muitas pessoas achavam que eu era lésbica. Olha só. Porque eu tinha um cabelo curto, muito feminina no rosto, não corpo. Mas muita gente achava que eu era sapatão, que eu era lésbica. Uhum. Aí até explicar vários trabalhos, eu fui e falava, pede pra ela fazer isso. Ele falava, não, é um menino. Ah, não é sapatão? Não é lésbica? Não. Então, mas aí, durante essa transição, eu fiquei em São Paulo por um tempo, curti, gostava de me montar, gostava de ir pras baladas, sempre gostei de festas. O cabelão e a montação já existia nessa época? Já existia. Aí quando foi outubro de 99, foi onde eu deixei o Brasil, cheguei no dia 16 de outubro de 99. E de lá para cá, eu fui me redescobrindo. Maravilhoso. Como pessoa, como profissional, em todos os aspectos, todos os sentidos. Por muitas vezes eu tive vontade de voltar para o Brasil, porque o choque cultural é muito grande. Então, muitas vezes eu escuto pessoas falarem, vídeos no YouTube, aqueles shorts, 5 motivos por que você não deve sair do Brasil. 5 motivos por que você não deve ir para tal lugar. Mas espera aí, você teve a sua experiência, você sabe que não deu certo. E não deu certo pra você. E poderia ser momentâneo, né? A outra pessoa que está querendo sair do Brasil, ela tem outros valores. Ela entende a cultura de uma maneira diferente. Se preparou de uma outra maneira. Ela se preparou de uma outra maneira. Então, para ela, sim. E aconteceu comigo isso. Muita gente falava, não vai para esse lugar, vai para esse. Eu falei, não quero. Não quero. Muita gente falava, vai para Itália. Eu falei, por que eu tenho que ir para Itália? Não quero ir para Itália, eu quero ir para Londres. Entendeu? Então, eu acho meio vazio essa coisa. Cheguei, fosse passando os anos, trabalhei com cleaner, fiz faxina, conheci pessoas maravilhosas ao longo. Eu acredito muito em Deus, sou de Aparecida, parece que não, mas padroeira é minha padroeira. É sua parceira. É a minha parceira, na hora do perrengue, ela. Chamo sim, peço ajuda e ela vem. Sabe? E Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida. A comunidade brasileira, no início, que aí a gente está falando de uma migração que foi aquele primeiro boom, né? Que foi de 99, onde os primeiros dançarinos começaram a se profissionalizar, os primeiros músicos, o mundo artístico brasileiro aqui estava se formando. Eu cheguei no final, a transição entre o segundo grupo, que veio com força 2002 a 2005. Mas de 99 era uma comunidade lá em Bayswater, Queens, eles pequena. chamavam de Brasilwater. Brasilwater. Como é que era a recepção para um recém-chegado? Olha, eu não sei se é só Brasil, mas eu entendo como se fosse qualquer outra cultura, qualquer outro país. Eu lembro que as primeiras pessoas que quando eu comecei a me relacionar, sempre me faziam a mesma pergunta. Como você entrou? É interessante. Como você entrou? Aqui e tal. Aí eu sempre respondia, pelo aeroporto. Existe uma catraca. Eu não nado tão bem assim. não nado. Eu cheguei pelo aeroporto. Aí a segunda pergunta era, que horas você levanta para trabalhar? É mesmo, é? Olha só. Era um absurdo. E agora eu não sei se era aquele grupo de amigos ou era em geral, mas as pessoas com quem eu tinha mais contato, talvez também porque elas já faziam parte daquele movimento onde todas vinham de uma certa maneira e todas tinham que cair no pesado. Quando eu falava que eu tinha uma faxina, mas eu levantava às 9, ninguém acreditava. Falava, nossa, como pode? Perdeu 3, 4 horas da sua vida? Por aí. Aí eu falava, não, Eu lembro um dos primeiros empregos de entrevistas que eu tive. Era numa sauna que chamava Chariots. Era uma rede. Era uma rede. Eu lembro que um amigo meu me levou e o gerente era um brasileiro. Aí eu chego lá, a hora que o gerente abre a porta, me olha, ele começa a rir. Ele não se controlou. Aí eu falei, por que ele tá rindo? Ele chegou em mim e falou assim, olha, você me desculpa, não posso te dar um emprego. Eu falei, por que não? Ele falou, porque você é muito feminina. Se eu te der um emprego, eu perco o meu. Ainda não tinha feito a transição. Ainda não tinha feito a transição, mas eu tava aquela coisa sereia-tubarão. Ok. Aí
Tá Um bom. não binarismo hoje entenderíamos assim. Não, Andrógeno. queer Mesmo. Tá. gay, porque eu sei do que eu gosto de homem. Era isso. Eu era gay, eu gosto de homem. E muito pintosa. Aí eu falei, me questionar. Falei, será que eu corto o cabelo? Será que eu ando mais hominho? E eu trabalhava nessa época, eu arrumei 2 dias, sexta e sábado, num cabeleireiro brasileiro. Inclusive, Silvia, você tá no meu coração. famosíssima. Silvia, você tá no meu coração. Você foi aquela que me deu berço quando eu mais precisei. Então, Silvia, bati através do sobrinho dela, bati no salão dela e pedi emprego. Ela olhou para mim e falou assim, olha, eu não estou precisando porque eu acabei de abrir o salão, mas vou te dar 2 dias para te ajudar. E foi uma mãe para mim. Aí eu tive várias decepções, várias. Um dia eu chego, converso com ela, ela olha para mim e fala assim, posso te falar o que eu realmente acho? Eu falei, por favor, né? Já tô no chão. Ela falou assim, sai do muro. Sai do muro. Ou lá ou cá. Você tá no muro, as pessoas não te entendem. Eu procurei um emprego de chambermaid, não quiseram me dar. Limpar quarto. Eu falei, meu Deus do céu. Uma época que o salário mínimo no Brasil era quase R$200, eu ganhava 3, 5, 7 mil por mês com maquiagem. E aqui eu não estava arrumando emprego de chambermaid. Ela falou, sai do muro. No outro dia eu fui trabalhar montada. Aí as coisas gata, começaram. já passei uma maquiagem na cara, já botei um salto. As varizes grita. Mas até aí. E as portas fizeram assim. Lembra desse dia? Lembra Lembro. da emoção desse dia aí? Londres, meu primeiro trabalho montado. Eu ia trabalhar, eu ia no salão dela, montada. Ô, Henrique, a gente consegue abrir essa câmera? Porque, olha aqui, falar em montação não tem como a gente falar de outra pessoa. Eu não te conheço sem esse movimento que você é, porque tem um fashionismo na história também. Sim. A fashionista é muito importante em todos os aspectos. Vocês querem olhar o look? Deixa eu dar uma olhadinha, por favor. Só Por se favor. você insistir muito. Por favor. Olha essa produção, Brasil! Da onde? Você que faz tudo? Sim. Da cabeça, da peruca, lace, tudo. Eu sempre falo que devia ter um Fashion Week da cola quente. Porque, olha, a minha patrocinadora com certeza é da Leyland. Leilândia amada, amamos você! Que maravilhosa. Gente, olha isso, essa bota que eu amei. E aí, você tem quantos looks? Faz ideia? Não, eu não tenho muitos. Você vai realmente Eu adaptando, não tac, tenho tac, tac, muitos, tac, porque tac. são todos muito reciclados. Esse, por exemplo, porque perdemos uma das nossas maiores divas, Maiores. Tina Turner, e eu quis prestar uma homenagem. Aí eu fiz uma coisa meio Mad Max, em 1985, que inclusive o senhor Henrique não conhece, mas deixo passar pela Mas idade o outro dele. Henrique da Paraíso conhece. Não, aquele lá já estava na faculdade quando passou Tina Turner em 85. Então, aí eu fiz prestar um look para ela. E esses looks, né, começaram então a se empoderar porque esta mulher falou, vai ter que tomar uma decisão. Ela meio que abriu meus olhos. Era inevitável. Uma hora ou outra ia acontecer. Ela meio que abriu meus olhos e falou, ou vai ou racha. O que você tem a perder? Aí eu falei, você tá certa. E isso é um movimento de moda, de atitude, de vestuário. Aonde que entrou para gênero sexualidade? Porque, de certa forma, um garoto gay, ele pode ser um garoto gay de diversas formas. Se ele for um garoto livre, ele não precisa nem escolher letra. Mas uma trans também. E uma trans também. Uma trans também. Vamos falar dessa liberdade. Essa liberdade de... Eu classifico como se nós fôssemos um quadro branco, um canvas. Claro que você tem a sua vida pessoal, você quem é você. Você não está em denial, você não está escondendo uma personalidade, você não é bipolar, não tem dupla, tripla personalidade, você tem a sua. Mas dentro do mundo artístico, tanto o gay, quanto o hétero, quanto a trans, nós temos essa diversidade de sermos quem queremos ser. Então eu acho que o fashion vem nisso. Sou um quadro branco, por que não? Maravilhoso. Não te magoa estar com diversas olha, pinturas, pra você ter uma né? ideia,
Uma vez eu estava assistindo um documentário lindo, para mim, para pessoas pode ser que não, do Abraham Lincoln. Ok. E é muito engraçado o jeito que eles pintam ele, porque ele é meio caçador de vampiro, em filmes ele é isso, é aquilo, mas tem toda uma outra história atrás daquilo. Aí eu falei, gostei dele, gostei desse look. Comprei minhas coisas, comprei um cabelo curtinho, comprei uma barba, um top hat, uma cartola e um cloak. Um grande presidente americano. Só que eu estava com o corpo dourado, pintado, shorts, stockings e bota, o cloak sem topless, daquele jeito de barba e cabelo curto. E fui pra balada. E fui pra balada. Com uma androgenia e fui trabalhar. gritando. E fui trabalhar. E eu me lembro até hoje que uma das meninas, ela me olhava e ela não conseguia esconder o espanto. Porque ela sempre me vê muito bonita, muito feminina, muito glamurosa, muito deusa grega, aquela coisa. Ela olhou pra mim e ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro que pode. Ela falou, por que você se veste desse jeito? Eu falei, quando eu saio para me divertir. Eu saio para beber, eu saio para conversar com meus amigos, eu saio para curtir o máximo que eu posso da minha noite. Eu não saio para uma balada para beijar na boca. O beijo na boca é consequência da sua felicidade. Você jamais vai sair infeliz esperando que beijar na boca vai fazer a sua noite melhor. Porque não vai. Aí ela olhou e falou... Mas eu vi nos olhos dela que ela não concordou. Porque ela sai pra beijar na boca. E ela só fica feliz, ela só fala que a noite foi boa, se beijou. Entendo. E não há necessidade. E essa afirmação que a gente precisa, né? Que busca o tempo inteiro. E aí vem um glamour, um charme, uma sensualidade, não sei o quê. Isso é comprado, isso foi obrigado, foi colocado na nossa cabeça, né? É como eu falo. Eu sou um personagem. Isso que você vê não sou eu. Você pode ir para a noite, conversar comigo a noite inteira, mas você não sabe minha cor predileta, meu prato predileto, se eu sou vegetariano ou não. Porque eu vendo o que você quer ver. É isso. Quando que você entendeu isso? Sempre. Sempre foi? Sempre. Chegou em Londres e Sempre. você já sabia que alguém estava esperando de mim uma postura, um look? Eu acho que não, porque quando eu cheguei em Londres, eu cheguei numa posição, não inferior, mas uma posição vulnerável. Ok. Então, na minha cabeça, elas eram muito lindas. Os homens eram demais e não iriam me aceitar. Então eu falava, então eu tenho que ser melhor do que eu sou. Então eu tenho que me melhorar para me igualar. E eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei num clube de trans. Se chama Way Out Club. Eu lembro A primeira vez que eu entrei, eu morava com um amigo meu, que se chama Sidney Campos. Sidney. Rita Dali. O amor, amo de paixão, amo de paixão. E a semana toda eu falava pra ele assim, ai meu Deus, eu tô com dor de barriga, porque eu vou nesse clube pela primeira vez. É um clube completamente diferente. Eu queria comprar roupa, mas não tinha dinheiro. Eu queria comprar sapato, não tinha dinheiro. Eu queria maquiagem, mas não podia. Então, me preparei a semana toda, psicologicamente. Porque tinha aquele nível Porque tinha né? aquele nível. Quando eu entrei no clube, a primeira pessoa que eu vi era um senhor de mais de 60 anos, de vestido curto, só com batonzinho, se acabando de dançar. Naquela hora eu senti uma vergonha tão grande. Que não era aquilo, né? Que não era aquilo. Aí, sabe a conclusão que eu cheguei? Nós não nos vestimos pra gente. A gente se veste pra língua delas, pra língua deles. E gasta tanto tempo e dinheiro, E gasta tanto tempo. Aí, a partir desse dia, eu falei, eu vou ser eu. Não importa a língua. Porque vão comentar, vão falar, vão. Mas eu serei eu. Assim como esse senhorzinho. E isso é interessante você falar desse clube, porque ali eu conheci em 2004, talvez, 2003. Eu já lhe conheci
organizando aquilo ali junto com aquela Isso. dona baixinha. Como era o Vicky nome? Lee. Vicky. Lee, isso. Vicky tava A lá. gente de vez em quando fazia umas festas brasileiras lá. Isso. Uns E aí shows eu, brasileiros. Samara, Douglas, Rosa, A Rosa. Ai, Ed. amo a Rosa. Fizemos ali danças com vocês e Marcos também depois chegou para agregar. Isso. E eu já te conheci neste ambiente já operando a coisa. Isso. Foi rápido? Você chegou para visitar e já entrou pro... Não, é meio complicado, porque eu acho que eu tenho isso, acho que isso chama de personalidade. Tenho amigas que elas são maravilhosas, mas elas não conseguem se enturmar, elas não conseguem... E é engraçado porque às vezes eu tô trabalhando numa festa, eu tô na porta, aí eu pergunto, e aí, tudo bem? A pessoa leva 20 minutos me falando da vida dela. Mas eu, na verdade, eu não perguntei sobre a vida dela, só perguntei se estava tudo bem. Mas eu acho que existem pessoas que você tem mais conexão. Eu acho que eu sou afortunada de ter esse estilo, esse tipo de personalidade, onde as pessoas olham para mim e se identificam. Quantas pessoas chegaram em mim contando segredos da vida dela? Tem uma barreira que não existe ali? Que normalmente a gente está acostumado? Existe 2 mundos. Antes das 6 da tarde e depois das 6 da tarde. Maravilhoso. E eu pertenço ao segundo. Ao depois das 6. Ao Boa depois noite das para quem 6. é de boa noite. Porque, na verdade, eu queria fazer uma reclamação. Fale aí. Eu não tenho álcool, mas eu quero, da próxima vez, um Campari. Ai, Campari. Eu quero um Campari. Meu Deus, Campari, quanto tempo. Tu gosta Nossa. mesmo? É o teu preferido? Amo. Bebida preferida, Campari. Anota. Next time. Comida preferida de Alexandra. Olha, faz 5 anos que eu não como carne. Eu virei pescatoriana. Tá. Né? Então, hoje em dia, como. Mas sempre foi. Antes disso, a minha comida predileta sempre foi arroz com carne moída. Arroz com carne moída. Sempre foi. Hoje não Sempre tem carne foi. moída, então Arroz com frutos do mar. um arroz com frutos do mar Amo ganhou arroz com Alexandra. frutos do mar. Amo. Pode me convidar. A cor Mas sem o preferida. leite de coco. Ah, não tem leite de coco não, Ai, hein? não. A cor preferida. Eu gosto de todas. Eu adoro gente que fala isso. Eu gosto de todas. Quando Porque me pergunta uma coisa, eu não dou uma coisa só. me acham cafona. É. Tenho vários amigos que quando chegam em casa falam, ai não, pelo amor de Deus, isso não. Ai não, pelo amor de Deus, isso não. Porque tem que ditar a moda ali. E eu não tenho regras. E eu tenho que me controlar, porque se deixar eu tô igual essa bandeira. Mas olha aí, o que nos representa? Então, Por que a gente vai ter Não uma é? coisa só? não é? E cidade no mundo preferida? Se você me perguntasse isso há uns 10, 15 anos atrás, eu diria Londres. Tá. Hoje eu não tenho mais a mesma certeza. E às vezes muitas pessoas falam, vou voltar para o Brasil, mas tem um certo receio. Já reparou? Já percebeu? Sim, total. Que tipo assim, tem gente que chega no Brasil e acha que fracassou. Ou lá as pessoas esperam que você volte com dinheiro, mas como você não fez o dinheiro, Fracassou. você fracassou, então as pessoas não voltam. Só que eu vejo de outra maneira. Eu acho que se você voltar para o Brasil, isso quer dizer que a sua página aqui virou. O que você veio fazer nessa terra, você fez. Então volte, porque você fechou um ciclo, abriu outro. Não é? Mas eu tenho um elo com essa terra desde quando cheguei. Eu não consigo sair daqui. Já tentei. Já peguei até apartamento para morar em Dublin, já tentei mudar para Irlanda, não consigo. Eu trabalho numa festa que se chama Clinic, em Amsterdã. A cada 3 meses eu trabalho com eles. E é babado essa festa. É uma festa de fetiche, bafônica. Como é o nome do dono maravilhoso? Roberto. Roberto Schumann e Dani, a esposa dele. Então eu vou pra lá. E eu tava pensando até em mudar pro continente. Eu falei, eu vou dar uma mudada, mais parecida. Aí da última vez que eu fui, eu tava na janela do hotel olhando pra fora. E eu pedi um sinal. Eu falei, gente, será? Sabe quando você olha pra fora do hotel, da janela do hotel e você vê um quadro? Igual esse quadro aqui. Não te passa nada. Entendo completamente. Nada. Não te passa nada. Não te dá frio na barriga, não te dá aquela sensação, eu quero morar aqui. Nada. Eu lembro que quando eu mudei pra cá, esse meu amigo virou pra mim e falou, quero te levar numa balada gay hoje. Eu falei, ai, eu quero.
Quando a gente estava chegando perto da balada, eu falei para ele, que bairro é esse? Ele falou, aqui se chama Elscourt. Eu sabia que você ia falar isso. Ele falou, se chama Elscourt. Eu falei, sim, eu não sei porquê, mas é aqui é meu lugar. Era o Bromptons? É do Bromptons. Ai, que delícia. E eu estou lá há 23 anos. Ai, que história, hein? É. Que história. Bromptons. Foi meu primeiro bar também que eu conheci. E é isso, Earlscourt, Fulham, naquela área ali, é uma área que também tem história para nossa comunidade, Também né? tem, Brasileira e LGBT. Também tem. Falando de vida pessoal, você tem muitos prós, você tem uma personalidade muito forte, você se conhece, né? Me Você aceito. se aceita, que isso é importantíssimo. O mundo não precisa aceitar, Não. né? É respeitar, Não. que é obrigação, por lei. Vou te contar uma particularidade. Minha mãe. Durante muito tempo a gente não conversou sobre eu ter feito a transição. Um dia eu estava de férias no Brasil, eu e ela assistindo televisão, e aquele programa de televisão chama Márcia alguma coisa. E tava lá um caso. Ela tem um segredo e o namorado não sabe. Na hora eu entendi o que era. Minha mãe não. Eu falei, muda de canal, vamos assistir outra coisa. Ela falou, não, quero saber o que é. Eu acho que ela tá grávida. Eu falei, ai, Jesus. Pode ser. Foi que foi no final. Ela era uma mulher trans. O menino não sabia. Se era armado ou não, não sei. Eu só lembro que minha mãe olhou para mim e falou, eu não entendo, mas eu te amo porque você é meu filho. Pronto. E para mim é o suficiente. Como que soou esse momento? Soou Tranquilo. como se fosse uma conversa filosófica. Porque ouvir da boca dela isso, para mim, foi mais do que suficiente. Eu olhei para ela e falei, eu também às vezes não entendo. Se a senhora me aceita, para mim é o que importa. É o que a senhora me vê por dentro. Ou fora, é só cirurgia plástica. É só plástico. É só carnaval. É só carnaval. Só drag. Mas o que a senhora vê por dentro é o que importa. E me aceitando, já está mais do que bom. Teve algum momento nessa tua trajetória pós-Londres, já pós-transição, que foi complicado, que foi doloroso por ser uma pessoa trans? É o que te considera? Você se considera uma mulher trans, uma pessoa trans? Olha, que pela linguagem, pela sociedade, porque eles insistem em colocar a gente nas caixinhas. Então, se você não pertence a essa caixinha, você pertence a qual? Porque você não pode ficar fora de uma caixinha. É como clubes. Ou tem o clube dos gordinhos, ou tem o clube das pintosas, ou o clube das peladas, ou o clube dos marombados. Então você tem que se encaixar. Eu, sinceramente, me sinto... Amo ser feminina. Amo ser mulher. Agora, se eu partir por uma transição onde eu viraria 100% mulher, não. Não. Porque eu acho que existe uma correção do seu espírito, do seu psicológico e do seu corpo. Olha no espelho, o que você acha daquilo? Eu acho que eu sou perfeita naquilo que eu vejo. Não quero mais que isso. Claro, queria ser mais magra, né? Como todo mundo. Ai, brincadeira. Eu vivo mentindo que eu faço dieta. Não faço. A gente não gosta. Eu falo que eu vou pra academia de 3 a 5 vezes por semana. Não vou. Não acredito. Dessa sua jornada aqui de 24 anos, devem ter aparecido muitas meninas trans que chegaram e vieram até você como suporte, como já trampolim. Já ajudei várias. Principalmente, tem um amigo meu, um grande amigo meu, ele se chama Max. Ele trabalha para uma empresa que se chama Swish. Eles prestam serviço humanitário, voluntário. Ah, bom saber. Voluntário para sex workers, para quem faz programa, ou para quem não faz, mas está no LGBT. Tá.
E todas as letras. Porque Switch. existe... Swish. Porque existe um mito muito grande. Que o cara no metrô olhou para mim, não vou fazer o report. Ele botou a mão em mim, ele passou a mão em mim, ele tentou me seduzir, ele tentou me estuprar, alguma coisa. Não posso fazer o report porque eu vou ser deportado. Não é uma eu não coisa posso tem a fazer ver isso com porque eu a não outra. vou. Eu não sei se você sabe, mas existe uma polícia gay. Existe uma polícia. Eu fazia parte do board deles. Como, não visitante, mas eu representava a comunidade. Né? E lá sempre houve como é que é o negócio de... Privacidade. Então, aí E a polícia comum metropolitana não entra não nesse entra escritório. nesse escritório, não não entra, não. Tanto é que quando muitas das meninas chegam em mim, meninos também falam, olha, aconteceu isso, mas eu não tenho documento. Eu falei, não precisa. Aí eu passo para ele dá um apoio desde o jurídico até o psicológico. Vamos escrever aqui no finalzinho, no texto, vamos botar esse link para a galera ficar sabendo, porque a gente aqui tem que... E quem estiver passando ovacionar. por alguma coisa também, pode entrar em contato comigo, que eu passo para ele. Isso é importantíssimo, porque a gente tem hoje a nossa Wings of Soul, da Márcia McCasker, que é hoje... Acho que metade do trabalho dela hoje está com a comunidade LGBT. Aconteceu. E a gente é muito feliz por isso. Temos a nossa Metro, que apesar de ser vinculada a direitos e a saúde sexual, também indica. Né? Não temos mais o Pedro Lino, mas tem mais outro menino que eu descobri agora, a gente vai colocar. Temos a própria NAS, que também atua... A NAS Brasil? A NAS Brasil. Com o José? Com o José, com o Jesus. Maravilhoso, José, que eles atuam na parte de LGBT e também de HIV, mas também indicam quem precisa. Isso. E não precisa ter nem documentação nem inglês. Isso, Às vezes o espanhol com português se ajeita. E o número de série do Roberto, número de série também vinculado à saúde sexual, indica bonitinho a quem está com as suas questões. E agora a Laua, com a Anaís Berlim, a Laua, que é para mulheres apenas, mulheres bi, mulheres lésbicas e mulheres trans. Ela faz todos os trâmites. E aí, a Swish agora... A Swish. Juntinho nesse processo, porque você está entrando agora num outro assunto que é de suma importância. Eu tenho conversado muito com algumas lideranças aí, aonde a gente precisa empoderar essa realidade. Até cuspi, metade da nossa população, ela não tem documentação. Geral. LGBT, talvez mais da metade. Nós estamos com um estigma que é hoje por números. A saúde sexual da nossa comunidade latino-americana, trabalhando com sexo ou não, aumentou o número de algumas doenças e a gente sabe o porquê. O medo de ir até o NHS. Né? A gente precisa que tenha mais monitoramento dessas pessoas, mas a falta da documentação e a falta do inglês. Você conhece mais ONGs ou mais pessoas que façam esse interchange aí, essa ponte? Porque é possível, o NHS não deporta ninguém. Não deporta não. Por exemplo, eu conheço a Swish. Eu conheço uma outra clínica que se chama John Hunter, que fica em Fulham Broadway. Isso. Que é linkada, vinculada do lado do hospital. Que é vinculada com a Dean Street. No centro da cidade. No centro da cidade. E ela tem uma outra no norte também, uma coisa assim. E tem outra em Hammersmith. Então, no St. Mary's tem o Jeffers Wing. Isso. Que também pode fazer walk-in. Mas aí pode estar com uma pessoa do lado para te assessorar. Apesar que depois do Covid, esse walk-in tá meio complicado. Depois do Covid tá meio complicado. Mas eles sempre têm médicos ou brasileiros ou portugueses. Para fazer essa tradução. Se você não entende, sempre tem alguém para te ajudar. E nesse caso da Switch, ele fala fluentemente 5 ou 6 idiomas. Maravilhoso. E aí vamos falar da galera do trabalho do sexo, que a gente também não pode ser utópico, nem ser moralista em dizer que não existe, porque somos a comunidade brasileira e latino-americana em quase maioria, diríamos, a maioria da população de trabalho do sexo aqui no Reino Unido.
na época da Polônia que chegou, com o leste europeu, mas porque somos enormes. Eu falo isso muito para amigos Sim, meus com que me certeza. perguntam, por que tem tanto garoto de programa brasileiro? Porque nós somos 200 milhões. Então, a população Você já viu o tamanho que do chega, país? e somos quentes. O sexo é uma coisa que faz parte, e por acaso a mãe não está vendo, acontece, é Sim. mais uma opção, ou é uma falta de. Como é que você vê isso? Hoje, a população hoje que trabalha com sexo em Londres, ainda assim, grande maioria, é uma falta de opção ou é mais uma opção e ponto Eu acho que de trabalho? há muitos anos atrás ela chegou a ser uma falta de opção. Mas hoje ela é só um trabalho a mais. É um trabalho a mais. É só um trabalho a mais. É como se você assinasse uma carteira e fala, esse é meu trabalho. Eu trabalho de tal dia, tenho um dia de folga e meu holiday. E rentável muitas vezes pacas. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes não. Conheço pessoas que ganham mais ou menos a mesma coisa que um trabalhador de um café, de um banco, porque é tudo meio paralelo, né? Então, seus 30, 40 mil por ano é a mesma coisa. Só é uma diversificação e um trabalho. E muitas ONGs e até muitas lideranças, né, comunitárias tentam trazer essa conversa para uma normalidade pelo menos, de assunto, de papo, né? Porque o trabalho com sexo é desde sempre. A gente não pode deny, e principalmente na Europa. E eu que conheço uma vasta galera, já namorei também, como que a gente vê conhecendo a normalidade da vida? O submundo só existe porque alguém colocou uma tampa ali. Exato. Senão não precisaria. E é nessa tampa que acontecem os problemas desse submundo. Né? Da violência, das depressões, enfim, dos abusos, das adições. Se não fosse essa tampa, eu acho que o convívio e a mescla seria mais saudável para todo mundo, né? Assim como vários países do norte, não? Que já tem uma regularidade. Já tem uma regularidade. País que você vai, você paga a taxa. Então, eu acho que a Holanda, a França, você paga a sua taxa. Então, você vai, pega seu empréstimo no banco e fala, o que você faz? Esse é meu trabalho. Entendeu? E é necessário para mim que trabalho com entretenimento, e eu vou para a bolha do forró, eu vou para a bolha do sertanejo, eu vou para a bolha do funk, eu vou para a bolha do samba. Eu não vejo meus meninos, minhas meninas, minhas manas lá. Será que essa galera, aí eu vou falar por ti, além do pop, além do trance, além do club, o que você gosta de dançar ou de se divertir? Antes disso, posso fazer uma observação? Essa é a minha opinião pessoal, essa é a minha experiência que eu já tive em casas brasileiras. Por favor. Um forró sertanejo, aquilo, eu não frequento porque a nossa cultura, o homem tem que ser, é cobrado dele, macho. Faz parte. E a nossa mulher, ela é feminina. Durante a vida toda eu ouvi minhas primas, não faz isso que não são modos de menina, não faz isso que você não vai casar, não faz isso que isso, não corta esse cabelo por isso, não faz aquilo. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso na vida? Então, eu acho que quando a gente entra, somos nessas a diversidade bolhas. E entra nessas bolhas de sociedade pesada, o que acontece? Mesmo que ele te ache linda, mas ele não pode falar que ele te acha linda, porque o amigo vai falar, você é gay? Ele tem que dar uma zoadinha. Ele tem que fazer alguma coisa. Tá. Ele tem que fazer alguma coisa. Só que isso, uma vez, ok, passa, 2 vezes passa, mas toda vez. Tá. Aí o que a gente faz? A gente para de ir. Tá explicado isso. Eu fui no aniversário de uma amiga ano passado. Na frente era uma casa brasileira, uma coisa assim. A maioria eram os homens cutucando e me apontando. Mas eles todos estavam com pelo menos 3 ou 4 mulheres ao redor. Mas o que estava sozinho já não me olhava com o mesmo olhar do outro. Ele já me olhava com mais admiração. Por quê? Porque ele gosta? Não, porque ele ali sozinho, ele não tem a necessidade de provar que ele é macho. E isso é uma coisa que eu gosto muito dessa terra, que quando eu cheguei aqui, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi.
Eu andava na rua e eu achava que... Eu falava, gente, como tem homem gay. Gente, como tem mulher sapatão. Aí eu comecei a entender que não há essa pressão. Você tem que ser macho, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você é quem você quiser. Nisso, a mulher, ela fica mais masculina, porque ela não tem que ser feminina para agradar o homem. E o homem não tem que ser metido a macho para a mulher achar que... Tanto é que quando você vê, é muito difícil você ver um casal na rua de mão dada. E isso eu entendo, no Brasil, eu entendo que quando um homem segura na mão de uma mulher na rua, não é porque ele a ama. Não é porque ele a ama, é posse. Domínio. Ela é minha. Quem estiver olhando sabe que ela é minha. Interessante, isso é não posse. tinha pensado Isso nisso. é posse. Não, isso é o meu ponto de vista. Não, é excelente, excelente. Aqui não há isso. Quantos namoradinhos eu já tive? Meus contatinhos. Depois de uma noite gostosa, vamos tomar um café? Não tem esse negócio de mão dada, beijinho na boca, se agarrar, beijo de língua na mesa do café. Não há necessidade. Entendo. De eu falar, você é meu. Ou ele olhar para todo mundo e falar, ela é minha. Não há necessidade. Mas isso é uma coisa imposta. Latino, né? Uma coisa latina. Tanto é que isso acontece na Itália, isso acontece na Espanha, isso acontece no Brasil. Mas é uma coisa imposta que quando as pessoas fazem sem saber. E isso que você está dizendo é extremamente importante para a gente, produtores das bolhas que eu acabei de citar, parar e pensar, né? Porque eu já discuti isso muito com gente do samba, gente do forró. E falo que no sertanejo as mulheres lésbicas estão a mais. Aliás, as mulheres lésbicas estão se colocando mais, porque talvez o corpo lésbico seja mais aceito pelo homem machista, pelo fetiche. Que tem um fetiche. Pode até ser, porque eu vejo mais no samba, vejo Housden bombando, vejo no sertanejo. Mas realmente, a galera queer e a galera trans, eu não tenho visto tanto. E aí uma colega nossa uma vez me falou, eu insisti muito, eu e Odila para ir lá no samba, até que no nosso samba tem bastante meninos, gente não binária, acontece uma vez ou outra de vir um grupo trans, são muitíssimo bem assessorados, porque a gente fica também de olho. Lógico. A gente está de olho. E há necessidade? Não deveria. Não deveria. Mas a gente quer que ali seja criada uma bolha tranquila em volta. Então, se acontecer, mas a gente tem uma sorte aberta. Mas você não acha que isso causa uma tensão? Causa uma tensão, porque você já sai que nem um meerkat. E uma amiga minha me falou, eu estava montadíssima para ir. No meio do caminho me deu um ataque de pânico, voltei, porque me lembra do Brasil. Eu não admito que isso aconteça ainda, bicho. Não consegue passar daqui. Como é que a gente aqui nestas bolhas somos imigrantes, quando no olhar do outro somos tudo puta e macaco? Com certeza. Como é que a gente ainda se coloca nesse lugar de privilégio em cima de uma pessoa trans e uma pessoa queer? É como chutar um cachorro morto. Chutar um cachorro no chão. Mas isso acontece. Então, essa conversa é extremamente importante para que a gente continue nos reconstruindo, né? É uma desconstrução. Você saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu de você. E não pode. Não pode, porque estava errado lá. Não deveria, né? Imagina aqui. Não deveria. E aí muita gente me fala, né? Mas é legal, a população trans aqui é enorme, né? A gente não vê. Não vê? Eu vejo, eu tenho um monte de amiga. Não vê? Eu tô aqui com meu WhatsApp cheio. Eu tenho influencers. Você seguiu quando eu postei no Stories? Não. Porque não percebeu, que não tá afim. Não. Como é que a gente faz? Como é que você que tá aí com esse lugar de fala bom pra caramba, como é que faz pra gente trabalhar ainda isso? Muitas das pessoas, independentes sendo trans, gays, lésbicas ou héteros, tem que descer do pedestal. Muitas. Sabe? Dá a cara a tapa. Não espera, porque muitas das pessoas se armam. Olhou torto para mim, o que foi? Por que você está me olhando desse jeito? Então, eu acho que a gente teria que mudar antes de exigir uma mudança. Maravilha. Então, antes de mais nada... Dói, eu sei. Lógico que dói. Lógico que dói. Para você ter uma ideia, eu estava trabalhando numa festa, chegou uma, não sei se ela era brasileira ou latina, colombiana, mas ela estava ali entre a gente. Ela tinha o nosso look.
E a hora que ela me viu na porta, ela mudou. Ela já empinou o nariz. Tem uma disputa ainda, né? Lógico que existe, mas isso é natural. Isso é do ser humano. É mesmo Os homens entre eles empinam o peito. É. Ai, eu acho lindo. Eu também. Então, aí ela já empinou o nariz e ela tinha que passar por mim antes de pagar, porque eu tinha que conversar com ela, porque tem aquela coisa. A hora que ela já veio com uma arrogância. Eu só olhei para ela e eu falei assim, boa noite, como é seu nome? Ela nem respondeu. Aí eu falei para ela assim, você sabia que você está muito bonita hoje? E ela realmente estava. Mas aquela atitude porque ela esperava que eu fizesse. Mais acima ainda, né? Subiria mais um degrau da escada. Então, para ela não deitar para mim, ela subiu 2. Só que eu mostrei para ela que não era daquele jeito. Eu falei, você sabia que você estava muito bonita hoje? Tenho muitos amigos aqui, eles vão adorar te conhecer. Aí ela meio que olhou meio estranha pra mim, tipo assim, o que tá acontecendo? Tu não tá disputando comigo? Meio por aí. Aí ela baixou a bola, sorriu, pagou, entrou. Depois eu fui pra lá, tomei um drink com ela. Mas por quê? Porque eu desci um degrau. E isso não é só quando eu estou trabalhando. Isso é independente. Se eu tô na noite, somos todos iguais. Isso é um exercício diário. Um exercício diário. E é de sobrevivência. Entender que as nossas bolhas precisam, a G, a L, a B, a B, tão não compreendida também, né? A gente a precisa... B é das bichas? Dos bissexuais. Brincadeirinha! Como os mestiços, coitadinhos de nós... Como que a gente precisa entender que se baixar um degrau, baixar um nível... Não vai degrinir nada na Inclusive, sua vida. a gente sobrevive. Para sobreviver à bolha hétero, que inclusive é minoria, né? A gente precisa estar menos armado. Menos armado. É isso, Vamos então, baixar as pedras. Tá, então é Antes essa a tua de mais dica. nada, baixa as pedras. Relaxa, toma um drink. Hoje em dia, na comunidade brasileira, tem muito evento de empreendedorismo, evento de empoderamento feminino, evento de lançamentos de não sei o que lá. E aí, quando eu vejo que tem pessoas LGBTs neste lugar, algumas vezes acabam ou não voltam. Porque, por motivos inúmeros, mas eu estou sempre pedindo empreendedor, artista, produtor, venha, traga, porque isso aqui é o pink money. Isso aqui vale dinheiro pra caramba e a gente não está se empoderando nele. Né? E é nesses lugares a gente precisa entrar. É mais gente que vai estar ali, de repente, opa, vamos ali. O que você acha dessa mistura aí, desse... Bom, assim como a gente estava falando, nada disso funciona se as pessoas não mudarem o mindset. Antes de mais nada, tem que trabalhar em cima disso. Vamos neutralizar, vamos desintoxicar. Desintoxica. As dores todas. Você escolhe um caminho a seguir. Escolhe para onde ir. Porque se isso não acontecer, o money pode ser pink, blue, red. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E ele não vai entrar no seu caixa. E eu vejo meninas como a cantora também, menina Ellen Bolt, que tá aí lançando vídeo e pede pro pessoal, segue lá no YouTube, faz, etc. A nossa Suelen Carey, que sobe, desce, perde perfil, volta e tá sempre no auge, tá sempre causando. A Anitta Champagne fazendo festa. É uma galera que tá aí, né? O nosso Lucas Triay fazendo chá da Alice, agora vai vir aí de novo mês que vem, CCBL tá juntinho. E aí, quando eu vi pra te chamar, eu falei, bicho, é tanta gente, mas a Roma tá aí há tanto tempo. Me conta, quanto tempo dessa festa? Olha, Roma, a primeira festa foi em janeiro de 2012. Uau! 2012. Antes disso, é muito espiritual o negócio, é muito estranho. Acho que foi 2010, mais ou menos. Eu adoro assistir documentário. Às vezes eu passo horas no YouTube assistindo coisas. E eu estava assistindo sobre a Roma Antiga. A Roma Antiga, ela não tinha nada de preconceito. Nada. Tanto é que quem usava as mini saias eram os homens. Quem usava as botonas, a sandaliona até aqui?
os homens. Na França, as perucas, o pó As de perucas arroz. para os homens. Então, era muito liberal. Aí eu conversando, porque a gente gosta de se conversar com a gente mesma, né? Com o nosso eu. Eu falei, se eu tivesse uma festa, com certeza ela se chamaria Roma. Aí passou um tempo, eu tenho um amigo que resolvemos montar um estúdio fotográfico. Perto de onde eu morava, atrás do metrô de West Brompton. Isso. Resolvemos montar. Mas a ascensão do smartphone fez o estúdio cair. Sim. Porque, claro, com os aplicativos, você não... Ó, falando em Grécia e Roma e... tô vendo, coisa, né? Caríssima na época, né? E com a ascensão do smartphone, ficou muito mais difícil, as pessoas ficaram... Não procurava tanto. Enfim, entramos num acordo e eu falei, você fica com o estúdio ou eu fico com o estúdio. Os dois não têm condições, que a gente não está conseguindo pagar as contas. Aí ele falou, então fica você. Eu falei, tá bom. Comecei a fazer, rolou mais uns 6 meses. Aí eu cheguei para um amigo meu e falei, não estou conseguindo. Ou fecho, ou faço alguma coisa para gerar um dinheiro. Eram 50 metros quadrados o estúdio. Eu falei, vou fazer uma festa. E ela vai se chamar Roma. Dentro do estúdio fotográfico. Dentro do estúdio fotográfico. Maravilhoso. E ela se chamará Roma. Aí meu amigo falou assim, se você fizer, eu venho para te dar o suporte. Eu falei, então vem. Trabalhei, batalhei com as amigas, com os amigos, com os homens que eu conhecia, pessoas da noite. Fora os amigos, tive 3 pagantes. Adoro. Aí eu pensei, gente, tanto trabalho, só 3? Eu falei, A vida do produtor. continuo ou não? Eu falei, vou dar mais uma segunda chance. A segunda vez já tive uns 10. Eu falei, tá melhorando. E dali pra frente foi 30, foi 40, foi 50. Eu conseguia só com a festa pagar todas as despesas do estúdio e ainda me sobrava dinheiro. E o nome era Roma Party? Chamava Roma Party. Yeah. Só que depois eu te conto essa. O que aconteceu? Venderam o prédio. Teve um new development, venderam o prédio. A gente teve que sair. Tá, tudo bem. Arrumei um outro lugar em Camberwell. Chamava The Flying Dutchman. Lá a gente começou com 40, 50 pessoas. Chegamos a 200. O lugar virou restaurante, fomos pro Faia. Lembro dessa época. 250 pessoas todo mês. É sempre uma vez ao mês. Sempre uma vez ao mês. Até vir a pandemia. Aí a gente deu uma parada e agora a gente está voltando. Esse mês será a nossa 3ª festa. Por enquanto, estamos no Bunker, ali em Old Street, e a 3ª sexta-feira do mês. Mas pode mudar calendário. Sim. Estou trabalhando para pegar um lugar maior, melhor, mais classudo, mais bonito, mais gostoso. Poder dar mais, porque para mim, na verdade, o que conta não é o dinheiro. Porque independente do que você faz, o dinheiro vem, desde que você goste do que você faz. Porque senão, você mesmo vai amaldiçoar o seu dinheiro. É verdade. Faz uma coisa que você não gosta. Você sai ali, você torra ou em cachaça, ou em álcool, ou em verdade. bolsa, o que for. Comida, fala, vou comer. Entendeu? Enfim, durante os primeiros 6 meses, eu recebia muita ligação de pessoas perguntando se poderiam vir na festa, mas eles não eram romenos. Maravilhoso. Aí eu falava mais, não, claro que você pode. Ele, mas a festa é só para romeno? Eu falei, não. Aí eles mandavam mensagem perguntando, você é romena? Eu não. Eu não entendia o que estava acontecendo. Depois de muitos anos, eu fui assistir um documentário sobre Slough e tenho Roma People, que é uma comunidade romena. Então ficou Ciganos. entendido que tinha ali uma comunidade. Uma comunidade. Romena cigana. Mas passou. Passou. Talvez esse seja um dos motivos por que não pegou desde o início. Porque muitas pessoas achavam que era uma festa para a comunidade. E o que Entendeu? fez pegar, de fato? O que você acha? Foi a Sinceramente, resistência? eu. Você. Eu. Esse é o diferencial. Eu.
Porque sempre, 2 semanas antes do Roma, eu ia em todas as casas noturnas. Conversar, trocar ideia, tomar um drink, convidar, mostrar para as pessoas, tudo bem, tem um quarto escuro, tem um play area, mas não é baseado naquilo. Baseado numa oportunidade de conhecer um lugar novo. E foram noites de conversa. Claro que hoje eu trabalho com uma equipe que são assim, meu braço direito e esquerdo, tudo. Eu tenho a Sidney na porta, eu tenho a Paloma, que são os meus olhos na festa, porque eu tô conversando. Absolutamente. Tem que ter Eu tô conversando, ali atrás. a Paloma tá rodando. Bonita, montada, maquiada, mas ela tá rodando. Elas são meus olhos. Entendeu? Eu tenho a Divine na chapelaria, eu tenho a Sereni no show, tenho a Lorena no show, eu tenho a Suzana, tenho toda uma equipe que trabalha comigo. Então, o Roma não é de uma pessoa só. O Roma, ele é construído em cima de um conceito. Uhum. O conceito foi eu que dei, foi eu que criei. Mas o Roma, ele é baseado em cima de uma equipe. Você pode dizer também que tem aí uma participação, um dedo, uma importância daquela construção lá atrás do layout também, de ser um lugar, olha, show, é muito relativo. Tá. Vou te contar uma coisa que foi a base do Roma. Antes de eu criar o Roma, existia um clube que se chamava Stunners. Já ouviu falar? Não. Não. Era só pegação. E existia o way out. O way out só social. Começou a se amassar demais, o segurança já bate nas costas e fala menos. E era show atrás de show, né? Era aquela coisa assim. Então era muito social. E muitas das vezes, quando eu ia pra noite, eu conversava com as pessoas e falava, e aí, como foi seu fim de semana passado? Muitas das pessoas chegavam em mim e falavam, eu fiquei tão bêbado que eu acabei parando no Stunners. Ok. Eu estava tão drogado que eu acabei parando no Stunners. Eu estava com uns amigos e acabei indo porque eles foram. Aí eu comecei a perceber que havia uma certa vergonha. Um escape também lá, Não né? uma vergonha de assumir. Eu fui porque eu quis. Mas tinha que ter um porquê, né? Fui porque... Lógico, né? Porque senão, como que ele vai ser visto depois? Você foi para um lugar de pegação? É como o XXL, muitas vezes, que as pessoas vão Muitas para vezes, XXL para mas fazer a pegação, mas... Pejorativo. Uhum. Por exemplo, pelo menos o XXL tinha uma música maravilhosa. Sim, uma né? pista enorme. Esse lugar não tinha. Ok. Entendeu? Então era pegação Pegação pura. mesmo. Enfim, aí eu pensei assim, pra que mentir? Era nítido a mentira. Eu falei, e por que não criar um lugar onde, se você quiser ir pra curtir a música, dançar, beber Tem e aqui. curtir um bar, tem aqui. Mas se você quiser ir pra se soltar, tem aqui. Tem aqui também. Então por que não? E sem vergonha de falar, eu fui. Porque nós somos esse. Mas demorou Esses. anos. Hoje, Entendo. Tem pessoas lá atrás, de 10 anos atrás, que quando eu convidava, jogava na minha cara. Eu não sou esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é que é interessante, né? Mas hoje vai. Entendo. Começa no bar. Mas precisa Onde ter um acaba eu não start. sei, porque eu acabo não vendo. No bar não tá. De repente Não, no bar sumiu. não tá. Entendi. Talvez foi embora. Entendeu? Então, mas é essa coisa da construção. E eu já percebi que aqui eles têm muito dessa coisa do... Vamos supor que você tem um restaurante, né? Seu restaurante, a comida é ok. Não é tão boa. Mas eles estão tão acostumados a frequentar seu restaurante que se eu abrir um restaurante na sua frente, a minha comida é melhor que a sua e mais barata. Vai levar pelo menos 1 ano para alguém entrar no meu restaurante. Porque eles gostam de frequentar. Se mantém ali, Como né? diz uma amiga minha, fazer de igreja. Então, se eles estão felizes, eles querem saber quantos feedback, quantos review deu, quem é que foi. Eles querem ter mais do que certeza que aquilo é bom.
Faz sentido. Que é muito diferente do nosso Brasil. Porque o nosso Brasil, você faz uma coisa maravilhosa. Na frente abre um porcaria, mas tá todo mundo lá. A gente gosta de novidade, gosta de experimentar. Porque gosta né? da novidade, gosta, e aqui eles não gostam. Eu acho que um dos sucessos do Roma é esses anos de fidelidade. É como se fosse um cartão fidelidade. Sim. Então já criou tanto review, tanta coisa boa. Graças a Deus, muitas coisas E boas. a flexibilidade que você provém, né? Porque eu acho também é isso, né? Se você dá as oportunidades, consome quem quer, visita, transita quem quer, ocupa quem quer. O bom é que no começo eu não entendia por que tantos clubes tinham regras. Eu falava, mas gente, vamos fazer uma coisa sem regra. Mas é impossível. Tá. É impossível. Porque é a mesma coisa um cavalo doido. Uhum. Solta o cavalo doido no pasto. Então a tua também tem as suas regras. Precisa. É a mesma coisa você me convidar com o seu podcast e falar pra mim, você pode falar o que você quiser. Não, você não pode. Só que Tá não intrínseco. precisa ser explícito. Maravilhoso. Não Sim. precisa ser explícito. Então, com jeitinho, com segundas palavras menos ofensivas, você pode sim ditar as regras. Que vai favorecer. o bem comum. a todos. Porque existem Maravilhoso. pessoas lindas, existem pessoas não tão lindas. E essas pessoas não tão lindas, ou fora da casinha do corpo perfeito, você não precisa olhar para elas e falar, você é gorda ou você é feia. Elas têm espelho em casa. Elas sabem. Quem é o público? Ou quem são os públicos Olha, da o Roma nosso público Trans Club? hoje do Roma, ele é dos seus 18 aos 60 anos, ou até mais. Tá. E são todos tratados da mesma maneira. E todos têm a mesma preferência. E ninguém pode nem olhar torto de uma maneira pejorativa. Porque a primeira a dar as regras sou eu. E eu não admito isso. Desce da escada. Porque se você não descer, eu puxo. Pronto. E nacionalidade, vai latinos, brasileiros, Vai de europeus, tudo, vai de todos. tudo. A gente tem um público muito grande de ingleses. Tá. Principalmente os homens. Né? O homem inglês gosta também do mundo da trans. Gosta, do ele mundo gosta, trans. assim. Ele gosta, assim, gosta, assim. E hoje em dia eu venho conhecendo muitos jovens que vêm com uma cabeça completamente diferente de quando a gente chegou. Não tem conversa, não precisa tanta conversa, Não- né? Quantos amigos eu tenho? De vez em quando até eu pergunto pra eles, eu falei, menino, você fica colocando todas no seu Facebook, sua família não fala nada? Eu falo, o Facebook é meu. Maravilhoso. É um tapa na minha cara. Porque quem nossa. devia estar falando isso pra ele era eu, não ele pra mim. Mas os meus sobrinhos me ensinam muita coisa Não é? hoje. Não tem muita conversa porque não é necessário. Não é necessário. Para essa comunidade. Mais. Hoje, aquela coisa de eu vou pegar na sua mão, vou te dar um beijo, vou sair com você, não precisa mais ser escondido. A nova geração, ela tá aí, ó. Desamboda. Tá aí gritando, É isso. I don't care. E a gente vai trabalhar para que a E- gente também... E a gente tem que trabalhar nossa Né? cabeça nisso. Mas estamos aí, o Roma tá indo. Se Como Deus que tá para quiser, esse final de semana? Que pra esse agora a final gente de vai semana- liberar essa nossa conversa antes da sua festa, porque Henrique Pactá tá ali, firme e forte. Eu tô olhando aqui de rabo de olho, ele tá aqui olhando torto pra mim já faz pelo menos uns 20 minutos. Ele já Henrique, tá, como ele me dá estamos um de tempo? sorriso. 1h10. Maravilhoso. Vamos então fazer o primeiro evento, vamos fazer a primeira subida, vamos fazer isso aqui antes da nossa sábado, é sábado? Sexta-feira, dia 16, 16, lá no no Bunker, em Bunker. Old Street. SC1. Eu amo Shoreditch. É, Shoreditch. Ali é uma área que é babado. Ali tem Rich Mix, tem Espaço Gallery e tem Bunker. E a gente então vai estar lá juntinho. Vamos fazer, vou com uma galera. Henrique, vamos junto? Vai ter uma câmera. Claro que Tchá! vamos. Coisa mais linda. Ele Vai vai Carolzinha, vai a nossa. Tem uma amiga minha que vai te amar. Ah, eu vou ficar Eu lá. adoro casar as pessoas, viu? Mas eu sou adoro. ciumento. Inglesa, please. Não, ela fala inglês muito bem. Ah, garoto, cala essa tua boca. Ela tem cara de russa. Corta isso aqui que eu Lorena vou dar um russa. ataque aqui agora, eu vou quebrar isso tudo. Vai nossa equipe CCBL lá. Vambora que esse mês
que você está aprontando para Gay Pride? Então, a Gay Pride, ela tá meio fora dos nossos planos. Porque, como passamos muito tempo sem o Homer, 3 anos, a gente voltou agora há 3 meses. Então, tava muito em cima. Aham. Então, não teve como eu preparar nada, mas pro ano que vem, com certeza. Então, aceita meu convite para Brighton. Vim eu pro vou amar, nosso vou amar. Mulão CCBL. Olha. A gente está se dividindo em 2 grupos que a gente vai anunciar ainda oficialmente. Lá em Brighton, temos 2 grupos brasileiros que vão estar Você sabe acomodando que a a gente gente. precisa fazer umas certas... como que fala quando você pede? Exigências. Por favor, anote todas as toalhas brancas e... Ah, não, branca não. Não, toalha Colorida. branca não. É porque a maquiagem acaba sempre empesteando essas toalhas brancas. E de Londres a gente ainda vai aguardar. Estamos aqui fechando. Também vai anunciar essa semana ainda uma parceria. Vai ser de menor. Vamos precisar de uma seleção para que esse grupo CCBL, que vai ser reduzido, porque o grupo já está quase fechando lá. Mas a gente vai estar e, de qualquer forma, vamos estar fazendo a cobertura dos 2 eventos. E aí queria lhe convidar para a gente fazer uma bagunça nessas Gay Pride, se Vai ser você ótimo, vai ser maravilhoso. estiver juntinho. Eu lembro que a minha primeira parada gay aqui foi no carro do Henrique. Eu acho que eu lembro, tinha um monte de policial Tinha um na monte de... frente. Exatamente. Eu apareci só Glorioso. de calcinha com a bandeira. O policial virou pra mim e falou assim, cobre esses peitos. Eu falei, hoje não. E ele deixou. Ele vai falar o quê? Maravilhoso. Eu saí correndo? Obrigado, policial, por ter deixado Eu esse saí dia. correndo, meu amor. Ele Você não ia foi me a primeira pegar. pessoa que me ensinou, me disse que um super bonder no bico do peito não arrebenta o pico do peito. Não. E eu uso até hoje. Você viu só. Amada, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, de coração. Foi Se lindo. deixasse, o Henrique ia tirar a É gente que ele daqui. quer ir embora agora. Se deixasse, o Henrique ia tirar a gente daqui. Amanhã, faz um café, deixa a gente rolar a conversa. garoto. Porque tem tanta coisa pra falar. E olha, A não ser que tem você mesmo. queira me ver de volta. Parece um parte 2. Vai ter a parte 2 mesmo porque você tem convidados. Eu vou pedir para que você nos acomode pelo aqui. menos 3. Olha que delícia. Então esse podcast ele continua e hoje é um início primoroso. Tivemos a nossa Keila do Fine Cuts fazendo aqui, ó, um Lzão pra gente nessa bandeira tão diversa. Agora com a nossa Alexandra fazendo um Tzão. Olha, Tá. E a gente vem ainda com um monte. Na semana que vem, a gente tem Nara Jararaca, a gente tem nosso querido Jonathan Passarelli, a gente vai ter também Malaquias, a gente vai ter Thaís e, olha, tem um monte de gente. Não binário, queer, bi, tem lésbica, tem e vai vindo. Tem o alfabeto todo. Graças ao universo, porque nós somos desses. Obrigado. Eu que agradeço, meu amor de coração. E olha... E quando quiser, disponha. O tamo Roma junto. estará sempre aberto para você. Obrigado. Minha casa também. Obrigado. Tá? Obrigado. Tamo junto esse final de semana lá. Amém. E a vocês, segue a gente, que a gente tem muita programação nesse mês e no próximo da nossa galera que tá aprontando aqui com essa bandeira linda. Até mais. Gratidão.